da vida eterna. André é apresentada a Gotuso, que também foi médico na terra, e agora trabalha na casa transitória de Fabiano. E eles tiveram uma espontânea satisfação que felicitou o espírito. Ele reconhecia que vigorosos laços de simpatia os arrastavam um para o outro. As afinidades com o serviço da esfera carnal eram ainda muito fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que sentia imantado por incoercível atração, não subira por enquanto nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência espiritual. O novo amigo de André ainda estava muito preso às lembranças dos familiares encarnados e por isso ele tem muita dificuldade para evoluir. E ele ofereceu muitos elementos para resumir a posição dele. Encarnara antes de mim, peregrinava muito tempo através das sendas purgatoriais. Embora houvesse demorado vários anos semi-consciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos da medicina, propriamente humanos. Gotuso comentava que passou muitos anos semi-consciente porque ele ficou muito preso, muito tempo na própria mente. E com isso ele teve muita dificuldade a compreender muitas coisas que aconteciam com ele lá. E ele disse: sempre propus, confiou-me bem-humorado, quando nós íamos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer, além de cantar no céu e ranger de dentes no inferno. Mas a situação era extremamente diferente. Fez significativo parente e continuou: refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passo mágico e orientando-as mais o caminho do paraíso de paz. Imorrentou ou de região escura, de castigo eternos. Nada disso. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza. Intensificação do mistério divino. Transferimos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doença, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Gotuso, ele não conseguia enxergar a realidade. Ele só conseguia enxergar aquilo que ele acreditava e aquilo que ele aprendeu aqui na Terra. E com isso ficou muito tempo sofrendo, porque ele imaginava que quando morresse, ele encontraria uma outra realidade, a realidade que foi aprendida aqui. E ele deparou com uma outra situação lá. Porque percebesse em seus olhos a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidade referente ao assunto. Pelo menos em nosso plano a situação é a mesma. Ele continuou sorrindo. Ensinava-nos na crosta planetária
que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiram-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se penduram cartazes ao teto dos bondes. Explicavam-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é uma criada por Deus, no instante da concepção materna, e que com a morte regressa ao seio divino para definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de que o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Ele tinha uma necessidade de aprimoramento espiritual e moral, e ele passou muito tempo no umbral até que ele foi recolhido. E aquilo que ele aprendeu na medicina, que era a parte que ele mais dominava, foi o que mais ele ficou preso nisso, porque tudo era muito diferente daquilo que ele aprendeu aqui. Ainda mais que o que ele aprendeu na religião que ele estava aqui foi muito diferente do que ele aprendeu lá, da onde ele estava, por causa da condição dele. Então ele imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho que deve existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginando que os sacerdotes humanos e com seus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisitores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos prepararam para enfrentar os problemas do homem desencarnado. E ele fez um intervalo mais longo na fala e disse: relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estrutura em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com altura aproximada do homem, na qual se destacava com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco mediano, radial, o plexo sagrado, cubital e o grande ciático. Então, o conhecimento moral e espiritual não tem nada a ver com o conhecimento acadêmico, que ele tinha muito conhecimento na medicina, mas faltava outra parte do conhecimento na parte espiritual. Então ele observou: tem você muita razão, meu amigo Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Confirmou com graça espontânea e atalhando minhas considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes aquísias. Creio, todavia, que o serviço diplomático da minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos inéditas.
em fase do desconhecimento predominante a meu respeito. Regressei ao velho tempo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor, e isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada compadecia, em monossílabos em longe na extrema hora do corpo. Se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia, a doença, não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram plenamente as promessas religiosas, penetrando o portão do sepulcro e não me sentia na corte dos santos. Voltei copiando perigosas atitudes do sonambulismo para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que trouxeram do mundo físico. Mesmo com toda a deficiência que ele tinha de compreensão, a bondade de Deus foi maravilhosa para ele e colocou ele, Gotuso, para trabalhar num lugar que lhe daria conta. E ele inicia seu trabalho no centro de socorro, que ficava perto da crosta. Por estar preso ainda na matéria, ele teve uma condição muito diferente de André. André sofreu bastante com a mudança da vibração do nosso lar, mas ele teve uma oportunidade porque a parte interna dele, dos sofrimentos internos, foi melhorando a cada dia, André. E ele teve um lugar melhor por causa daquilo que ele conseguiu compreender e resolver interno. Gotuso não teve não é essa oportunidade, mas ele não se permitiu a melhorar um pouco, a sair da ligação dele aqui da terra, do sentimento, para ele ir para um lugar um pouco melhor. Mas a misericórdia de Deus é maravilhosa e ele teve um lugar para trabalhar, mesmo estando com o pensamento muito fixado com as situações que ele passou. E ele nos fala algo muito importante, que quando nos desencarnamos, é o momento que nós encontramos com nós mesmos, que não tem mais nada que nos prende às nossas massas que nós usamos. É a vida verdadeira, e ali você está, você e tudo aquilo que você carrega dentro de você. E a vida que temos aqui é uma vida temporária, como se fosse um estágio, e a cada dia nós precisamos olhar para esse estágio do melhor modo possível, nós com nós mesmos. E quando nós voltamos para o plano espiritual, é só uma mudança de residência, mas nós levamos para lá tudo que nós vivenciamos aqui internamente, os sentimentos, as doenças, as somatizações do corpo, e primeiro impregnada na nossa mente, pois a nossa mente é o que desenha o nosso corpo espiritual. Se os nossos pensamentos forem vigiados, com mais simplicidade daquilo que nós queremos, o nosso ego ser trabalhado de uma outra forma, o nosso desenho do nosso corpo espiritual também vai ser diferenciado. Então eu observei em face da parada mais longa que se fizera. Não lhe faltavam bons amigos, de fato concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável,
condição única em que podemos compreender o auxílio e receber. Depois de sentir feliz, agora ele comentou, sem dúvida, comentou Gotuso, humorístico, reajustou-me a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, a paisagem de serviço que a vida espiritual nos cortina, que ela nos apresenta. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnadas que desejam insistentemente a morte física e procuram, através de vários modos, utilizando os recursos indiretos e imperceptíveis aos demais. Quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio, aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encantos, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. O que podemos observar aqui? Que o corpo espiritual possui uma estrutura similar ao corpo físico. E o corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos. No plano carnal, significa que o corpo espiritual pode sofrer os danos maiores por causa da somatização. Quando as pessoas, ou até vamos colocar nós, não nos preocupamos com algumas coisas, o comer excessivamente, o beber excessivamente, que também é uma forma de suicídio, nós estamos nos prejudicando no nosso corpo perispiritual. E que desta forma, o corpo espiritual, ele sofre ainda mais do que o corpo físico. E no livro Memórias de um Suicida afirma a possibilidade de danificar primeiro o corpo físico, por ele é influenciado pelos nossos pensamentos. E é o corpo astral, isso é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, é uma figura incorpórea, etérea, como supomos. Ao contrário disso, uma organização viva, real, sede das sensações na qual se imprime e repercute todos os conhecimentos e impressionem a mente e afetem o nosso sistema nervoso. Nessa, eu dividi em 3 partes, essa parte que foi falada hoje, que nós podemos deixar para nossa reflexão. O que vai acontecer lá, quando nós formos para as colônias, vai depender do que aquilo que nós fazemos aqui hoje. Então, os nossos pensamentos é a chave e a porta daquilo que nós deixamos registrado no nosso perispírito. E eu sei que controlar os pensamentos é difícil. Eu sei também que modificar as nossas mazelas também é muito complicado. Mas a cada dia nós temos a oportunidade de estarmos melhorando. Prece, o Evangelho no lar, a edificação das nossas amizades e melhorando a cada dia os nossos pensamentos. Porque assim, quando chegarmos lá, pode ser que nós vamos ser igual ao Gotuso, pode ser que não, mas com a oportunidade que estamos tendo aqui, pode ser que vamos chegar lá um pouquinho melhor, ou até sermos um pouquinho melhor aqui, que isso já vai nos preenchendo internamente. Obrigada a todos, até semana que vem.